esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Felipe e disse: segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verá. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Jesus é a manifestação plena do amor que se doa e precisa de discípulos missionários da verdade libertadora até o retorno glorioso do Filho do Homem. Caro irmão, padre, caros irmãos e irmãs, Jesus é o maior acontecimento da história. Mas é preciso ter um encontro pessoal e comunitário com Ele, a aprofundar constantemente. Ou, de uma outra forma, nós precisamos nos encontrar cada vez mais com Jesus, numa realidade pessoal e comunitária. E é uma graça que, ao longo de toda a nossa história aqui, estará à nossa disposição. E somente no face a face da eternidade no amor, então chegaremos à plenitude do conhecimento de nosso Senhor. O Evangelho nos apresenta como é que os primeiros discípulos de nosso Senhor se encontraram com Ele e fizeram esse caminho na história. Um caminho que eu e você somos chamados a fazer, porque agora é a nossa história. É o nosso tempo favorável de nos encontrarmos com o Senhor. Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Felipe e disse: segue-me. Seguir, aqui no Evangelho de São João, significa tornar-se discípulo. Felipe, torne-se meu discípulo. E Felipe aceitou. É o próprio Jesus, a palavra encarnada, a boa nova, o reino em pessoa,
convidando Filipe ao discipulado, a um aprendizado constante de como amar, de como conhecer, de como servir o seu mestre e Senhor. E livremente ele aceitou. Prova disso, que ele se tornou um instrumento para o seguimento de um outro. Quem começa a ser discípulo de Jesus, descobre que todos nós temos esta vocação em Deus. Que todos nós podemos nos tornar discípulos e missionários do Senhor, do Messias. Então, acaba sendo uma consequência de um verdadeiro discipulado, você se colocar como instrumento para que o outro descubra também esse chamado. O contrário também, é verdadeiro. Quando eu me digo discípulo de Jesus, não estou nem aí com o discipulado do outro, cuidado. Que tipo de discipulado é este? Ou que tipo de encontro pessoal com Jesus foi este? Que não te compromete com o outro, com o irmão? Por isso, Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele usou no plural, encontramos, porque se nós formos ler o Evangelho, que a igreja, por exemplo, no dia de ontem, meditou no mundo inteiro, é sobre o chamado de André e de Pedro. Encontramos. Jesus, ele quis ter uma comunidade. Ele estava convocando pessoas para comporem um novo Israel. Aquelas novas 12 tribos que haveriam de surgir a partir dos 12 apóstolos. Então São João vai narrando como é que os primeiros aceitaram esta vocação. A promessa de que o Messias surgiria, estava no coração de muitos, principalmente daqueles que meditavam a palavra do Senhor e buscavam nela a verdade. Então, quando Filipe se aproximou de Natanael, ele disse que encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei e também nos profetas, porque ele já conhecia Natanael, alguém que buscava a verdade a partir das Sagradas Escrituras. Ele perscrutava a palavra de Deus e assim se preparava para o Messias. Por que eu estou dizendo o Messias? Porque no Antigo Testamento, Davi foi um Messias. Os profetas eram Messias. Porque a palavra Messias vem do hebraico, do aramaico, que significa ungido. Cristo também é a tradução para o grego de Messias, que significa ungido. E no Antigo Testamento, o rei era um ungido, o profeta era ungido, e até usavam essa expressão para reis que nem eram de Israel, mas como ungidos, até colaboraram misteriosamente com o plano de Deus. Então uma coisa era ser ungido, como os sacerdotes eram ungidos no Antigo Testamento, eram Messias, mas eles estavam esperando da família de Davi, da estirpe de Davi, o Messias. Não era mais um, mas o Messias. O Messias que traria a paz para Israel. O Messias que seria a luz do mundo. Seria o Salvador, o Senhor. E era esse Messias que Natanael procurava,
tinha essa expectativa também. Mas como eu disse, da família de Davi, a cidade de Davi, Belém. Por isso que Jesus foi nascer em Belém, para se cumprir essa profecia. Mas Belém fica na Judéia, não fica na Galileia. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Ele foi irônico. Por quê? O Messias vindo da Galileia, de Nazaré. Não, o Messias que a gente está esperando vem de Belém. Só que por que ele foi irônico? Por causa da ignorância dele. Ele não conhecia ainda Jesus. E quando não se conhece Jesus, se tem muitas ideias. Se está sujeito até a preconceitos e ironias também. A ironia é sempre fruto de um desconhecimento. Mas diferente de Jesus em relação a Natanael, em relação àqueles que ele elege para pertencer à sua família, para serem os seus instrumentos nesta história. Jesus elege quem ele conhece. Então prossegue o Santo Evangelho. Jesus viu Natanael que vinha para ele. Mesmo com toda aquela ignorância, com toda aquela ironia, ele foi até Jesus. Talvez ali, por influência do seu amigo Filipe. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Isso foi impactante para Natanael. Porque era uma característica dele. É verdade, ele acabou sendo irônico, e a ironia não é uma qualidade, mas Natanael, como você e eu, também tinha qualidades. E Jesus Cristo, com aquele amor que sonda, que perscruta, que conhece, foi naquela qualidade mais cara a Natanael. Uma qualidade que dizia da identidade dele. Ele era um homem sem falsidade, ele era apaixonado pela verdade, por isso que ele procurava na palavra de Deus se preparar para a vinda do Messias, ele buscava conhecer a vontade de Deus a respeito dele. Repito, ele não era perfeito, como você e eu não somos, o único que é perfeito é Deus, mas esse Deus que é perfeito, esse Filho de Deus, veio se fazer filho do homem, assumindo uma missão divina, por amor ao Pai, mas por amor a você também. Diga para a pessoa que está do seu lado: foi por amor a você que Jesus também veio. Por amor a você que Ele está no nosso meio. Então dê uma salva de palmas a Jesus. E esse Senhor que sondou o coração de Natanael, Ele também sonda o nosso coração. Sonda os nossos segredos. E a gente percebe que, para além de dizer da identidade de Natanael, que o impactou, Jesus suscitou nele essa questão: mas ele me conhece. Natanael perguntou: de onde me conheces? Aí Jesus foi mais a fundo ainda: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. A figueira é uma árvore muito própria e muito cara para aquele povo, e muito citada na Bíblia, tanto que é comparada
aquela árvore do conhecimento do bem e do mal do Gênesis. Esse te vi debaixo da figueira tem um simbolismo muito rico, que não cabe todos os significados possíveis nesse momento. Mas um deles é de que estar debaixo da figueira significa estar buscando a verdade, buscando a vontade de Deus. Então Jesus disse, com outras palavras, nesse significado, que repito que não é o único: Natanael, eu te conheço na sua busca da verdade. Então ele já tinha dito: Natanael, você é um homem sincero. Mas não só, ele acrescenta: e eu conheço todo o desdobramento dessa sua identidade, dessa qualidade que lhe é tão cara. Eu conheço todo o esforço que você faz para encontrar a verdade, Natanael. Aí o Senhor o conquistou. Aí Natanael teve a certeza: Ele me conhece. Ele me ama. Não é qualquer um que está diante de mim. Como meu irmão, minha irmã, quem te atraiu aqui para a Canção Nova não foi qualquer um. Foi o mesmo Jesus de Nazaré, que conquistou Natanael, agora quer conquistar ainda mais a você e a mim. Como eu dizia no começo, amar Jesus, conhecer Jesus, servi-lo, ser seu discípulo e missionário, é um dom, é uma tarefa, é uma graça para todos os dias da nossa vida. Para esse ano de 2017, Ele quer que você faça essa experiência, porque quando Natanael foi irônico, a resposta de Filipe, que já estava fazendo a experiência com Jesus, era: vem ver. Vem ver, Natanael. Não fica aí com as suas ideias, não fica com as suas verdades. Vem ver quem é esse Jesus de Nazaré. E já ali ele aceitou e viu, experimentou. Foi uma prova do que esperava Natanael ao longo do discipulado, ao longo da missionariedade que ele iria exercer na nossa igreja. Ele foi um dos 12 apóstolos, mas para ele se tornar uma coluna, foi preciso ele, neste momento, se deixar conquistar pelo Senhor. No secreto de Natanael, ele experimentou a misericórdia, o amor que o conquistou. Põe a mão no seu coração, que tem segredos, que tem realidades belas, qualidades, que dizem muito da sua identidade. Mas tem outras realidades que talvez você tenha até medo de tocar. Ou que você e eu façamos de tudo para que os outros não conheçam. Mas hoje eu convido você a dizer a Jesus: Jesus, eu me rendo porque eu sei que o Senhor me sonda. Eu sei que o Senhor me ama. Salmo 139 se cumpriu aqui na vida de Natanael e quer se cumprir todos os dias desse novo ano e todos os dias da nossa vida. Então, se você quer, ouça essa canção, esse salmo, essa inspiração, como sendo a sua oração para Deus. Os salmos são orações inspiradas e compostas pelo Espírito Santo, que buscam traduzir aquilo que muitas vezes a gente não consegue dizer. Então feche os seus olhos e diga cantando, ou acompanhando simplesmente com o seu coração.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou andando, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei que tu me sondas. E uma vez feita essa experiência de ir e ver o quanto que o Senhor o conhecia, o amava, o acolhia, aí a resposta, que precisa ser mais e mais também a nossa. Aquele que nos conhece, quer e precisa que eu e você o reconheçamos. Repita comigo: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Em 2017. Em 2017. Em todos os dias da minha vida. Em todos os dias da minha vida. Reconhecer-te. Reconhecer-te. Mais e mais. Mais e mais. Em seu amor. Em seu amor. Em sua misericórdia. Em sua misericórdia. Em sua verdade libertadora. Em sua verdade libertadora. Dá-me a graça. Dá-me a graça. De reconhecer-te. De reconhecer. Natanael respondeu: Rabi, que quer dizer mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Mas puxa vida, não deu 5 minutos talvez, e ele já chegou a esse ponto. Repito, ele encontrou aquele que já conhecia Natanael, da sua concepção até debaixo da figueira. Até aquele momento. É assim que Jesus lhe conhece, meu irmão, minha irmã. Ele não te conhece de improviso. Ele não te conhece porque você entrou aqui, porque está aí sentado nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova. Ele já te conhece desde a concepção até na atualidade. Ele conhece a sua história, porque o Verbo se fez carne. Ou como dizem alguns teólogos, o Verbo se fez história. E quando ele se fez carne, quando ele se fez história, quer dizer que ele abraçou por misericórdia também a sua e a minha história. E Natanael reconheceu: este é o Filho de Deus, este é o Rei. E prossegue o Evangelho dizendo: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você reconhecer Jesus como Natanael, coisas maiores que esta verás.
E Jesus continuou: em verdade eu te digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse movimento de subir e descer remete lá a Gênesis 28, remete à missão dos anjos que sobem para o trono de Deus e descem em missão. Natanael viria maravilhas, como viu. E essa promessa, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, é para Natanael, mas é para nós também, nós que aguardamos o Filho do Homem, vindo glorioso, com os anjos, com os santos, com a Virgem Santíssima. Essa promessa é para você também. Você que precisa do Messias, do Cristo. Você que experimenta no seu dia a dia o duro combate espiritual. Ah, padre, mas eu não acredito muito nisso. Desculpa, pior para você. O combate não depende de você acreditar. Mas a vitória no combate, sim. Que o combate no mistério de Deus, no mistério da providência existe para que você e eu sejamos vitoriosos no nome do Senhor. Não existe para que sejamos um derrotado, como aquele que lidera o combate contra nós, Satanás, o demônio, seus anjos decaídos. Eles são os derrotados, eles combatem. O reino de Satanás combate o reino dos céus. Mas nós temos um rei, como Natanael reconheceu. Você é o rei, e é um rei vitorioso, é da estirpe de Davi. É o ungido, não é mais um, é o ungido. Nós estamos começando o ano, quantas pessoas ficam apresentando para nós receitas e receitas para um novo ano. Receitas definitivas, as melhores. O que tem hoje de gurus, de messias, que se você ficar dando ouvidos, você fica até perdido. Quem é que eu vou seguir? Vinde ver. Vinde ver quem é Jesus. Ele não é mais um líder, mais um Messias. Nem nas Sagradas Escrituras e nem nos tempos atuais. Ele é aquele que o seu e o meu coração sempre procurou. Porque, como escreveu também São João no capítulo 1, no versículo 17, repitam comigo: pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Todo mundo quer a verdade, mas muitos se deixam atrair por ideias e ensinamentos que param na sua própria verdade, na sua própria realidade. Mas, meu irmão, minha irmã, existe uma verdade absoluta, uma verdade que é capaz de ajudar você e a mim a lidar com a nossa verdade. Essa história de uma verdade que está em nós, que nós vamos conhecendo, isso vem da filosofia grega. A verdade como uma contemplação do intelecto, de uma leitura do nosso interior, ligado ao nosso ser. É verdade que também a boa nova, a teologia cristã, linka a verdade ao ser, mas não ao nosso ser, como se cada um fosse um pedaço da verdade, mas a uma verdade em pessoa. Qual o nome dele?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A graça e a verdade que nos liberta, meus irmãos. Nós estamos num combate espiritual. E tem pessoas que ficam presas à água benta, aquela oração que o padre precisa fazer sobre mim, aquele livro, aquela novena. Tudo isso pode ajudar, mas se Jesus não for a verdade libertadora da sua vida, desculpa, nós vamos tratar desses meios, desses sacramentais e até de sacramentos. A gente pode tratar com uma mentalidade de crendice, com uma mentalidade supersticiosa, com uma mentalidade que sempre parte do medo. Se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo nesse ano. E se eu não comprar aquele crucifixo que a pessoa disse e não colocar lá naquela porta, eu acho que eu vou ser castigado. Gente, essa não é a dinâmica da verdade de Jesus Cristo. Claro que você pode pôr um crucifixo em cada porta se quiser, mas não por medo. Se te ajuda a lembrar que a verdade é uma verdade crucificada e que ressuscitou, ponha. Não estou recomendando, viu, gente? Porque em cada porta é demais, né? Todo mundo tem muita porta em casa, né? Mas coloque em alguns lugares. É muito melhor do que a gente entrar numa casa de um cristão católico e não ver nenhum crucifixo mais. Não encontra mais crucifixo. Que tristeza. Jesus é a verdade libertadora. Jesus é a verdade que o meu e o seu coração precisa. Porque nesse combate espiritual, se Jesus, verdade plena, não nos ajuda a nos conhecermos e a reconhecer as verdades e aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa de cura, aquilo que precisa de um processo de cura, no combate espiritual, nós vamos viver como derrotados. Me recordo que com 11 anos, eu fui para um shopping com os colegas e terminou a saída dos ônibus que nos levava para casa. O que eu ia fazer? Não tinha avisado os meus pais, estávamos em outra cidade, em Presidente Prudente, lugar onde eu nasci, mas não morávamos mais lá. O que foi a minha decisão com 11 anos? Eu vou a pé para a casa dos meus avós. Não estou dizendo que foi a melhor decisão, mas assim eu fiz. Já era tarde da noite, quando eu estou numa avenida grande. Quem conhece lá Presidente Prudente sabe que tem uma avenida principal onde tem um clube da Ápia. E nessa avenida um carro começou a me cercar. E aquele medo, gente, medo, foi crescendo. E aquele carro parecia um terrorismo, me perseguindo. E eu sozinho não via ninguém. Só eu e aquele carro. A pessoa parou lá na frente e saiu um homem, muito grande, né? Eu tinha 11 anos, era bem menor. Eu lembro que eu peguei um pau que eu achei no chão, de medo. Fiquei batendo no chão e estava caminhando. Se ele vier, e ele entrou no orelhão ali, fazendo de conta. Quando eu passei, não é que um homem sai. Escuta! Ai, meu Deus. Meu cabelo saiu. Minha orelha até cresceu. Eu escuto sim. Você não quer uma carona? Eu falei, não, obrigado. E saí batendo o pau. E com medo que ele tivesse com uma arma atrás de mim. Criança, né? Pré-adolescente, que gosta de assistir filme de tudo ainda, sem critério. Aí que a cabeça fica funcionando. Mas poderia mesmo
acontecer de alguém estar armado naquela madrugada. Sei quando eu ouvi a porta batendo do carro, na direção contrária, eu voei. Cheguei na casa dos meus avós e com um pau na mão. Filho, o que está acontecendo? A gente ia chamar a polícia. Você desapareceu. Não, foi o ônibus. E não contei para minha mãe, para meus avós o que tinha acontecido. E guardei aquilo comigo. A partir desse momento, sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar com medo de estar próximo de qualquer homem. Aqui, tem um câmera. Se eu chegasse perto de qualquer homem, dava a impressão que eu ia ser atacado. Meu Deus, como isso me atrapalhou na minha vida, com Deus, na minha vida familiar. Tive meu encontro pessoal com Jesus, com 16 anos. Isso tinha acontecido com 11. Com 16 encontrei Jesus. Com 17 tive a graça do batismo no Espírito Santo. Fui para o seminário com 18. Até que eu conheci um padre amigo, Padre Antônio Fiore, profundíssimo, diretor espiritual, e que me ajudou a fazer um caminho. E com toda a formação que ele tem, humana, na área da psicologia, ele dava aula para nós também. Eu dizia para ele que eu sentia algo em relação ao masculino, mas eu não sabia dizer o que era. E nem lembrava o que tinha acontecido. Isso que eu contei para vocês, eu não lembrava. Foi um trauma tão grande que ficou engavetado. Nem aquela direção espiritual, nem o profissionalismo psicológico havia me ajudado. Com 21 anos eu estava para entrar para a comunidade Canção Nova. E aqui nesse rincão do meu Senhor, eu tomei uma decisão. Eu vou contar para Jesus isso que eu tenho dentro de mim e que não sei dizer o que é. Eu tinha medo que fosse atração pela pessoa do mesmo sexo. Mas na verdade era medo de ser atacado. Mas eu não contava para ninguém. E eu nem sabia contar essa história que eu acabei de contar. Então, aí, onde você se encontra, eu falei, eu vou contar para Jesus. Padre, mas o senhor já não tinha se encontrado com Jesus? Até recebido a graça do batismo do Espírito Santo? Já não tinha ido para o seminário? Já não tinha feito caminho com a Canção Nova? Meu irmão. Eu estou contando uma miséria minha. Estou contando uma dificuldade que eu tive. Que dependendo do trauma, nesse nosso percurso, da concepção até aqui, dependendo do sofrimento, nem a sua inteligência, nem a sua memória chega lá. Mas o Senhor nos sonda. O Senhor nos ama. O Senhor está conosco em todos os momentos. Então, quando, durante uma oração em línguas, eu disse, Jesus, olha, eu não sei dizer o que eu tenho, mas eu te entrego. O Senhor sabe que eu sofro com isso, em relação aos meus irmãos. Quando eu fiz essa oração de entrega, de falar para Jesus, com essas palavras, tão pobres, feito um filme, Jesus me mostrou o que eu contei para vocês. Como aconteceu aquele trauma. E ali o Espírito Santo já me moveu a perdoar aquela pessoa. E naquele perdão, eu já estava aberto para a libertação. E nunca mais, a partir daquele dia, eu senti medo de ser atacado por alguém. Nunca mais o inimigo pôde se utilizar daquilo para me empurrar para um relacionamento ou para relacionamentos errados ou perigosos com o feminino. Por que eu contei isso? Porque tem tudo a ver com o combate espiritual. Não é à toa que o nosso saudoso, falecido Padre Léo dizia da importância da cura interior,
para a nossa santificação. Porque no meio desse combate espiritual que todos nós vivemos, querendo ou não, como derrotados ou vitoriosos, o diabo, pai da mentira, astuta serpente, que infelizmente também acompanha a nossa história, ele vai naqueles pontos fracos, ele vai através daqueles traumas para nos prender, para nos escravizar. Quantas pessoas escravizadas em vícios por causa de traumas que ainda não foram apresentados a nosso Senhor. Que a pessoa não quer encarar esta verdade diante da verdade maior. Eu não estou falando que os psicólogos, os psiquiatras não podem ajudar, claro que podem. Ano passado eu fiz um caminho de acompanhamento com um psicólogo. Ano retrasado eu fiz uma semana terapêutica. Não estou aqui falando mal dessas pessoas e nem dizendo que eles não são necessários. Mas meu irmão, minha irmã, nem um psicólogo, nem um psiquiatra, nem uma pessoa pode ocupar na sua história o lugar de Jesus. Ninguém lhe conhece mais do que Ele. Ninguém lhe ama mais. Ninguém é capaz de derramar sobre você, sobre a sua história, te orientando, te conduzindo, te orientando e te dando coragem, às vezes até de buscar um profissional. Que tem gente que acha, pela adoração, pela oração, pelo terço, tudo vai se resolver na minha vida. Às vezes isso é falta de humildade. Porque às vezes o próprio Espírito Santo nos move a isso. Usa desses profissionais para que nós entremos num processo de cura, de ressignificação, que vai influenciar no combate espiritual de cada dia. São tantos os meios que Deus oferece. Mas por que tanta gente derrotada? Por que tanta gente que ainda entrega os pontos para o inimigo? Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. Se quiser, fique em pé. E com a ajuda da Ana, que tem uma música tão linda sobre o Espírito Santo. Pode ser? Pode. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Repita comigo, Jesus. Jesus. Tu és Tu és a verdade libertadora. a verdade libertadora. Jesus. Jesus. No combate espiritual No combate espiritual de cada dia, de cada dia, eu quero eu quero experimentar experimentar o poder do Espírito da verdade, o poder do Espírito da verdade, me conduzindo me conduzindo à vitória. à vitória. Para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Para que eu possa ser instrumento. Para que eu possa ser instrumento. Para que outros sigam a ti. Para que outros sigam a ti. Como a verdade das verdades. Como a verdade das verdades. Como a suprema verdade. Como a suprema verdade. Aquela que salva. Aquela que salva. Aquela que está em mim. Aquela que está em mim. Está acima de mim. Está acima de mim. Está à minha frente. Está à minha frente. E não me quer E não me quer seguindo por medo. por medo. E sim por amor. E sim por amor. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem. Vem. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem. Vem. Vem, Espírito. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Pegue seu braço. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Mais uma vez você. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, encha-nos, Espírito. Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, inunda-me, Senhor, inunda-me como um manancial, transborda em mim a tua salvação. Espírito Santo, eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Essa, inunda-me como um manancial, inunda-me como um manancial, transborda em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Põe a mão no seu coração. Eu me rendo na tua presença. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Ergue seus braços em ato de rendição e diga de novo: eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Inunda-me como um manancial, transborda em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Inunda-me. o verdadeiro discipulado da verdade e da misericórdia é aquele que gera discípulos e missionários. Olhe para as pessoas que estão aí do seu lado. Pense nas pessoas que estão na sua casa, esperando o seu testemunho, esperando a sua ajuda. Não como pessoas perfeitas, mas como quem se encontrou com o perfeito, que é Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!